E o presidente Jair Bolsonaro criticou os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Os ministros que também compõem o Tribunal Superior Eleitoral cassaram o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, por suposta fake news em 2021 e disseram que vão prender candidatos que fizerem o mesmo esse ano. Nesta semana, Barroso disse em artigo que o avanço das mídias sociais permitiu o surgimento de milícias digitais, terroristas verbais e traficantes de notícias falsas. O presidente criticou a forma como os dois ministros agem e disse que os critérios e punições são aplicados de forma diferente quando se trata da oposição. Bolsonaro também disse que tanto Alexandre de Moraes quanto Luiz Roberto Barroso possuem candidato e lembrou o povo de que o presidente eleito poderá indicar 2 ministros ao Supremo no ano que vem. Quem é que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, na liberdade de expressão. O que eles não querem assim, porque eles têm um candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula presidente, né? Então nós sabemos que o que acontece no Brasil. Agora, na mão grande, isso não pode prosperar no Brasil. O que de bom fica nessas medidas arbitrárias todas, não só por parte desses 2 ministros, bem como por parte de governadores e prefeitos que fizeram lockdown no Brasil todo, o povo sentiu o peso pesado que é uma ditadura. É o início de uma ditadura. Te obrigar a ficar em casa para morrer de fome, te tirar o direito de ir e vir, caçar a liberdade de expressão de cidadãos, caçar o mandato como desse deputado estadual do estado do Paraná. Esses absurdos que essas pessoas fizeram. Então, de bom o que fica para a gente é conhecer essas pessoas. E eu digo, né, quem porventura se eleger presidente esse ano, indica para 2023 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Então, mais do que você está elegendo um presidente, você pode estar elegendo também, né, 2 ministros com 40 anos de idade, que vão ficar mais 35 no Supremo. Ana Paula Henkel, começo essa com você, Ana. O presidente está certo, né, Vitor? Esse ponto aí, tanto esse ponto dele dizer que esses ministros têm atuações diferentes para a oposição, quanto lembrar, né, que o presidente eleito em novembro desse ano, outubro desse ano, ele indicará 2 nomes para a nossa Suprema Corte. Nós precisamos olhar aí o nosso horizonte e colocar aí na nossa agenda 2 deveres de casa, né? Um é pensar na nossa Suprema Corte como nós podemos começar a limpar essa composição aí ativista, uma composição ativista e militante, sim, e outra como nós podemos começar a limpar o Senado, porque o Senado é que dentro das nossas instituições aí, da nossa Constituição, ele é um dos filtros aí, uma das engrenagens de freios e contrapesos que pode trazer accountability para esses ministros que saem das suas esferas institucionais, que é o caso do Alexandre de Moraes. Tem gente aqui, às vezes, no chat, né, do programa que aparece assim, a Ana Paula fala muito dos Estados Unidos. Bom, primeiro eu estou aqui para isso. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu preciso trazer as coisas que acontecem aqui e que a nossa imprensa não dá no Brasil. E é preciso que aprendamos com os erros e com os acertos de americanos, de europeus. E um dos acertos que eu vejo aqui nos Estados Unidos, isso é importante a gente trazer, lembrar e aprender, que em 2016 muitas pessoas, cristãos, evangélicos, republicanos, conservadores, liberais, votaram em Donald Trump por uma razão apenas. Muitas pessoas não gostavam de Donald Trump. A gente fala aqui que tamparam o nariz para votar em Donald Trump apenas porque o vencedor daquela eleição de 2016, ele teria a indicação de 2 ministros aí para a Suprema Corte Americana, o que isso acabou se tornando 3, né, com a morte de uma ministra no ano passado, né, de uma juíza no ano passado. E agora os dividendos aí, eles estão sendo colhidos, né, pautas que estavam engavetadas, pautas conservadoras, liberais, ativismos da Suprema Corte Americana que aconteceram nos anos 70, agora já estão sendo revistos. Essa semana, por exemplo, a Suprema Corte Americana aí
está analisando as ordens executivas de Joe Biden de colocar as ordens vacinais para todas as empresas privadas, inclusive, que tenham acima de 100 empregados. Então, é preciso entender e trazer um pouco do pragmatismo do americano, de saber que cada pessoa precisa estar no lugar certo, respeitando a sua esfera constitucional e institucional, o que no Brasil, infelizmente, o nosso STF já extrapolou absolutamente tudo. Então, para que nós preservemos uma instituição tão importante como o Supremo Tribunal Federal, é preciso que comecemos a limpar aí essa composição ativista, e isso começa esse ano. O presidente, esse ano eleito, ele coloca 2 nomes ali no STF em 2023. É preciso olhar o Senado e essas indicações para o STF. Você, Cris, 2 minutos. Bom, eu vou fazer o que eu fiz em outros programas do Pingos e todo mundo gostava muito, faz tempo que eu não faço, dá uma olhada, trazer um pouco do chat para cá. Primeiro, Ana, todo mundo te autorizando, viu? Te autorizando a trazer as informações dos Estados Unidos. Nosso telespectador, nosso ouvinte aqui gosta de saber. Lenilson Moura fala o seguinte: esses atuais ministros do STF, vergonha nacional, porque é assim que se chama a corte hoje, coloquialmente, as pessoas se acostumaram, não é um desprezo à instituição, mas é um repúdio à atual composição do STF. Esses atuais ministros do STF, vergonha nacional, são inimigos da nossa democracia e liberdade. Eu trago esse comentário do Lenilson porque eu acho que ele resume vários outros que eu vi ali, muitos falando STF, vergonha nacional, até mais duros com alguns ministros ali, mas o STF está desacreditado porque os atuais ministros não fazem o que deveriam fazer, que é defender a Constituição. E eles fazem tudo o que não deveriam fazer, que é se pronunciar fora dos autos, é chamar pessoas. Agora, para usar as palavras do ministro Barroso naquele artigo recente, pessoas que são dessas milícias digitais, pessoas que são esses terroristas virtuais, que são esses traficantes de notícias falsas que eles tanto criticam nas redes sociais, trazem para dentro do TSE para fazer propaganda de urnas nas quais uma parte considerável da população não confia. E não confia porque há indícios, há dúvidas, indícios de fraudes e dúvidas legítimas que levaram o deputado Francisquini, um dos mais votados, acho que foi o mais votado, aliás, aqui do Paraná, a perder o seu mandato porque questionou. Ele simplesmente externou opinião, imagens, denúncias que vinham dos eleitores, que foram trazidas para ele externou isso publicamente e, por causa disso, teve um mandato cassado. Então, que ministros são esses? Que corte é essa? Que justiça é essa que o brasileiro tem que ficar acatando e respeitando nesse tanto e que não pode nunca ser criticada quando sequer respeita a Constituição? Para não mencionar os inquéritos ilegais, as prisões ilegais, a censura, os artigos que vão sendo criados aí no Código Penal que não existem, como crime de opinião. A gente vê tanta barbaridade que fica difícil mesmo não se indignar em relação às decisões que saem do STF e que estendem seus tentáculos para o TSE, porque a gente sabe que o TSE é composto em parte por ministros do STF, inclusive é sempre um ministro do STF, ou pelo menos nos últimos anos aí, que está à frente do TSE. Alexandre de Moraes, que foi criticado pelo presidente, será o novo presidente do TSE agora no período de eleições. Você, Augusto, 2 minutos. Olha, os nossos, os que acompanham o programa, eles traduzem o pensamento da maioria dos brasileiros lúcidos, que não são poucos. Nós precisamos de ministros, não precisamos nem da maioria dos ministros, com lucidez. Nós precisamos que algum ministro, e eu acredito que o André Mendonça faça isso, algum ministro dizendo o seguinte: olha aqui, o Alexandre de Moraes está tratando a socos e pontapés a Constituição. Ele não pode prender pessoas, ele não pode criar a figura do preso político, porque hoje ninguém diz isso. Ninguém, nenhum ministro diz isso. Então não precisa nem de uma bancada num primeiro momento. Não tem problema ter uma bancada minoritária, mas eles precisam falar.
Eles precisam falar. O Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso estão agindo fora da lei. Então, repito, respeito à instituição, que é o Supremo Tribunal Federal. A composição atual do Supremo, eu não tenho motivos para respeitar, não respeito. Você, Fiuza, 2 minutos. Sobre a Ana falar dos Estados Unidos, acho que não tem nenhuma controvérsia sobre isso, né? Falar dos Estados Unidos hoje é falar do Brasil e é falar do mundo, porque a matriz da enganação está lá. E boa parte das informações, uma parte considerável de informações que a gente trata aqui, são trazidas pela Ana, ou aqui ao vivo ou nos bastidores. Então, por exemplo, essa Agenda 2030, né, para passar aí para o Supremo. Nós vimos o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, aí num discurso, né, rebuscado, não, estamos aí em consonância com a Agenda 2030. A Agenda 2030 não é nada, como agenda desenvolvimentista ou civilizatória não é nada. A Agenda 2030 é uma malandragem para a instituição de uma democracia particular. Eu posso falar 2 horas sobre isso, evidentemente que eu não vou cansar a beleza das senhoras e senhores, mas é uma malandragem e tudo, né, Vitor? Eu falei no início, quando você estava lendo as manchetes, eu falei, nós vamos passar 2 horas aqui desmentindo fake news de grife. E é isso que a gente está fazendo. E a Agenda 2030 é exatamente isso.